Meus irmãos, esta passagem bíblica, ela nos mostra as primeiras palavras de Pedro no dia de Pentecostes. Prova cabal de que este era um Pedro diferente daquele Pedro que havia negado a Jesus 3 vezes diante de uma criada. Aquele Pedro negara o Senhor Jesus. Aquele Pedro estava se escondendo por causa dos judeus. Antes do Pentecoste, nós temos um Pedro medroso. Depois do Pentecoste, nós temos um Pedro corajoso. Aleluia! Antes do Pentecoste, nós temos um Pedro tímido, escondido com os discípulos, com medo dos judeus. Depois do Pentecoste, nós temos um Pedro de pé e dizendo: varões, irmãos, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. Aqui temos um Pedro corajoso, um Pedro destemido, que se apresenta diante de uma multidão com voz forte e penetrante e fala de modo convincente aos judeus acerca do pecado. Nós precisamos desta ousadia nesses dias. Vivemos épocas difíceis da igreja. Vivemos momentos de turbação no coração de muitos crentes, em que as pessoas têm medo de falar acerca do Evangelho. Crentes que se escondem para não falar acerca de Jesus. Quando lhes perguntam se ele é cristão, ele sai escondido e não tem coragem de falar acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não, Pedro foi diferente. Diante da pergunta feita por ele, por aqueles que lhe ouviam, Pedro respondeu. Quando alguém lhe perguntou: que faremos, varões irmãos? O que podemos fazer? Então Pedro corajosamente lhes responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ouça-me nesta noite, o Espírito Santo dá ousadia aos crentes para que nós anunciemos a palavra de Deus, seja em quaisquer que forem as situações, elas sejam de oposições ou não, complicadas ou não. O Espírito do Senhor que esteve sobre os discípulos no dia de Pentecoste está sobre você nesta noite. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! O Espírito está sobre nós nesta noite. Oh, eu oro a Deus nesta noite para que nós sejamos cheios do Espírito, cheios de ousadia, vivendo na plenitude do Espírito. É a proposta de Deus para nós neste dia. Nós precisamos viver na plenitude do Espírito. Oh Deus, eu tenho orado. Levanta uma igreja que tenha ousadia. Levanta uma igreja que não tema pregar nas praças. Levanta uma igreja que não tema ir para a feira e pregar a tua palavra, que tenha ousadia para proclamar a verdade diante das autoridades. Ó Deus, enche os teus filhos de ousadia, de ousadia, de ousadia. Enche a mocidade, enche as irmãs, enche os irmãos, enche os adolescentes, enche os obreiros. Dê-nos ousadia para que possamos testificar com ousadia a tua bendita palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Um quarto resultado de um verdadeiro Pentecoste: muitas almas foram salvas naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 41, diz a palavra de Deus: e com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Dia de Pentecostes, resultado de um verdadeiro Pentecoste, muitas almas alcançaram a salvação. Desde o dia de Pentecoste, quando a igreja recebeu o batismo no Espírito Santo, ela passou a desfrutar de constante crescimento. Um crescimento constante. A Bíblia diz, meus irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 41, no dia de Pentecoste, lemos o texto, quase 3.000 almas. Atos 2 e 47, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 4, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número deles a quase 5.000. Atos capítulo 5, versículo 14, e a multidão dos que criam, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais. Aleluia! Atos capítulo 6, versículo 1, ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos. Atos capítulo 6, versículo 7, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Atos capítulo 5, versículo 28, e eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina. Aleluia! Quando a igreja recebe a plenitude do Espírito Santo, ela cresce, ela prospera. Aleluia! O crescimento é algo normal, porque não depende da ação dos homens, não depende do nosso trabalho, depende da ação poderosa, maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Resultados de um verdadeiro Pentecostes. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que o Espírito de Deus está à disposição da igreja. Não foi à toa que este tema tem sido trabalhado nesses dias. Nós precisamos de uma plenitude maravilhosa. Nós precisamos não de uma nova unção, mas nós precisamos da unção renovada na nossa vida nestes últimos dias. Eu tenho orado a Deus, Deus, renova o teu povo, renova a tua igreja, enche a tua igreja do teu Espírito, derrama sobre a tua igreja a plenitude do Espírito de Deus nestes últimos dias para a prosperidade. Aleluia, aleluia. Todos que experimentaram o poder o poder de Deus em sua vida, devem nunca parar, nunca deve negligenciar o que recebeu. O crente cheio do Espírito Santo não deve cruzar os seus braços, pensando que a luta acabou. Irmãos, termina o congresso, mas a luta continua. Nós temos que continuar lutando e viver uma vida na plenitude do Espírito. Vivendo na plenitude do Espírito, nós vamos continuar adorando a Deus, vivendo para Deus, sentindo a presença de Deus, adorando a Deus, a glória de Deus, o poder de Deus constante na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre.